A ideia hoje é bater um papo com vocês sobre Cloud Native e é mais uma reflexão do que o Cloud Native realmente significa, olhando ali para esse assunto, para outros escopos além de tecnologia e infraestrutura, que é o que a gente costuma abordar, né, quando a gente fala desse assunto. Antes de começar o papo, né, vou me apresentar, e aí, primeiramente, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos cacheados, eu tô com os meus cabelos soltos, tô com um headphone preto, tô com uma camiseta gola polo vermelha do TDC, e atrás de mim eu tenho uma parede branca, uma porta e um guarda-roupa. Atualmente, hoje, eu trabalho como desenvolvedora back-end e tech lead na Zup. Eu estou ali no projeto do Charlie CD, que é um dos projetos open source hoje da Zup. Além disso, eu estou inserida em algumas comunidades, principalmente ali de Java, né? Então, tem o Dev Java Girls, que é uma comunidade para mulheres que gostam e querem aprender sobre Java. Tem o Java Noroeste, que é uma comunidade do interior do Noroeste Paulista de São Paulo, que é onde eu moro, e entusiastas também do Java. E do Guia do Mochileiro Tech, que é uma comunidade recém-formada no ano passado, com foco em mentoria, para auxiliar pessoas que estão iniciando na carreira de desenvolvimento e estão iniciando, querem fazer transição de área, então é uma comunidade voltada para isso. Além disso, eu gosto de escrever bastante. Eu escrevo ficção, mas coisas técnicas também, principalmente de Java e testes, são assim os meus assuntos favoritos. Eu também sou mãe da Maria, do Boris, que é um Buterrier, muito arteiro, por sinal, da Panda e da Polar, que são duas ratinhas, e da Ritinha, que é uma tartaruguinha. Então, percebam que eu sou a doida dos bichos, isso é fato. E sou vó da Mia, que é um gatinho. A Maria disse que ela é a mãe, então, consequentemente, eu ganho o papel de vó. Na foto aí em tela que aparece para vocês, tem a Flávia à esquerda, que é minha esposa. Eu estou à direita segurando o Boris, ele ainda estava pequenininho. E a Maria no fundo. E um dos meus hobbies favoritos, aí desde os meus 12, 13 anos de idade, é RPG. Inclusive, se alguém jogar, conta aí para mim no comentário, que eu quero saber qual sistema que joga. Ver se tem mais alguém aí que curte. Então, além da Bárbara Rossali, algumas vezes eu também sou a Eamane Veneavar, clériga devota de Tiates, e outras vezes a Leona Ruína dos Homens, que é a Bárbara devota de Valcária. Deixando aqui meu Twitter também, para vocês sintam-se à vontade para se conectar comigo. É o @brossali, com 2 S's, 2 L's e I no final. Então, bora de fato pro conteúdo. Primeira coisa, quando a gente fala de Cloud Native, é falar de cloud. E aí, eu sempre lembro dessa frase que o Otávio diz, que cloud é o problema de outra pessoa. Eu até não sei se foi outra pessoa que disse isso, Otávio, mas eu coloquei os créditos para você. E o porquê disso, né? Porque cloud é o problema de outra pessoa. Então, é um fato que os conceitos de cloud, eles existem antes do próprio termo existir. E aí tudo começou quando eu tinha ali os provedores de nuvem e eles começaram a fornecer para a gente essa infraestrutura. Então, quando isso acontece, a gente para de ter que se preocupar com o gerenciamento dessa infraestrutura, né, das nossas aplicações, porque agora esses provedores eles fazem isso para a gente. Então, de fato, deixa de, em um primeiro momento, de ser um problema nosso, porque a gente não precisa mais se preocupar com isso. Mas, apesar disso, né, com essa mudança de mindset, surgiram novos desafios e novas questões. E aí, o questionamento que surgiu é: como que eu posso escrever aplicações para aproveitar de todo esse potencial dessa nova abordagem, dessa nova infraestrutura? E quais que são os benefícios para o negócio que eu posso obter fazendo uso disso? Então, não basta deixar de ser um problema, eu preciso ser capaz de fazer uso, né, dessa mudança, dessa nova abordagem. E aí isso acaba refletindo na forma como eu trabalho, como eu desenvolvo. E o que é necessário, então, né,
para eu fazer o bom uso disso. Então, foi aí que surgiu uma série de objetivos e resultados esperados quando eu penso nesse assunto. Então, aí, quando eu falo em objetivos, é eu ter agilidade, produtividade, eu ter resiliência, escalabilidade e otimização e eficiência. E aí, os resultados que eu espero, né, com isso é ter inovação, é ter entrega de valor, mitigação de riscos, redução de custos e manutenibilidade. Então, quando eu falo ali de agilidade e produtividade, é eu ser capaz de inovar rapidamente, estar ali guiado por métricas de negócios, inclusive, e com foco em entrega de valor. Quando eu falo em resiliência e escalabilidade, é eu conseguir ter disponibilidade contínua e promover, né, isso com tomadas de decisões, sejam elas automáticas ou não, baseado em dados novamente. E quando eu falo de otimização de custos, otimização e eficiência, né, eu estou falando de otimização de custos e de recursos, e ter times mais coesos e uma manutenibilidade mais eficiente. E aí que vem a ideia do Cloud Native, porque quando eu olho para esses objetivos e para esses resultados, eu percebo que não basta somente eu mudar para a nuvem, mas é necessário eu saber aproveitar totalmente disso, né, dessa infraestrutura, desses serviços, para fornecer valor de negócio. Então, o Cloud Native, ele passa a ser isso, né, que é eu ser capaz de utilizar desses recursos da melhor forma e isso impactar positivamente o meu negócio. Mas isso aí me traz uma outra questão. E é um fato, quando a gente fala, né, desse assunto, que a primeira coisa que vem na nossa mente é microserviços. Microserviços, container, o próprio 12 Factor. E isso pode levar a gente a entender que Cloud Native pode ser entendido como uma forma de eu arquiteturar minha aplicação. E essa visão ela não está errada. É uma visão correta. Mas para eu ter sucesso na aplicação do Cloud Native, na sua totalidade, eu tenho que ir um pouquinho mais além e ter uma visão mais holística, uma visão mais geral da coisa. Então, ao lado das decisões arquiteturais e de infraestrutura, também tem decisões de negócio, né? Decisões organizacionais e de processo. E aí isso levou a uma outra conclusão bem importante, que a tecnologia, ela por si só, ela não pode alcançar resultados de negócio. Então, eu preciso ter ali as outras abordagens para estar me ajudando nisso. E aí que entra o como. Então, como eu alcanço esses objetivos e resultados atrelados ao meu negócio? E o que seria essa visão mais holística? E aí, então, para ter essa visão mais holística, a ideia é olhar para o Cloud Native por 3 escopos. Tecnologia e infraestrutura, que é o que a gente está mais acostumado. Arquitetura e design, pessoas e processos. E quando a gente faz isso, começa a perceber que tem uma interdependência de cada um deles para que as coisas funcionem ali bonitinho, como uma engrenagem. E é isso. Então, vamos olhar para cada um deles com mais carinho, com mais detalhe. Aí a primeira visão que eu trago é a de tecnologia e infraestrutura, que é o que a gente está mais habituado a ver. E aí a ideia dessa visão é responder para a gente como que funciona o cloud, né, a nuvem, no contexto de Cloud Native. E aí, uma coisa importante que isso traz para a gente, e quando eu falo de cloud, nesse contexto, não é mais sobre localização, mas é como que eu interajo com essa infraestrutura. Então, quando eu falava de cloud, o termo era uma questão de localização, porque se referia a uma infraestrutura localizada num data center de um terceiro e acessível pela internet. Mas com o tempo esse termo ele foi mudando e aí passou a ser mais sobre essa declaração de como eu interajo. Inclusive, hoje eu posso ter uma nuvem privada própria, uma nuvem híbrida ou uma nuvem pública. Então, o quesito de localização, ele deixou de ter tanta relevância e o que passou a ser importante é mais sobre como eu vou me envolver e como eu vou me interagir com essa infraestrutura. E aí, para eu fazer isso, eu tenho que pensar em 3 pontos principais, que é provisionamento. Então, eu ser capaz de prover novos recursos, servidor, rede, armazenamento,
Elasticidade, então, eu ser capaz de escalar esses recursos, né? E baseado em demanda e disponibilidade. Eu ser capaz de recuperar de falhas de forma automática e com um mínimo de indisponibilidade. E como que eu faço para interagir, né, com essa infraestrutura, pensando nessas 3 características: provisionamento, elasticidade e disponibilidade? O que é importante, né, eu estar pensando e eu estar fazendo? Eu trouxe uma série de boas práticas que é legal a gente está pensando que ajuda a gente a alcançar, né, essas 3 características. E aí o primeiro deles é a implantação imutável. Então, se alguma mudança, né, for necessária, uma nova versão é implementada e substitui a antiga. Então, aqui a gente tem um bom exemplo disso, é a implantação baseada em container. Então, eu não altero mais a minha aplicação e eu sobreponho. Então, eu tenho ali a versão antiga e a versão nova e faço a troca de uma pela outra. Isso me traz muito mais segurança e muito mais rapidez. Eu tenho ali muito mais controle do que está acontecendo. O segundo ponto é o provisionamento declarativo. Então, eu consigo entregar a minha infraestrutura de uma forma mais rápida e com uso de código. Então, é o famoso infraestrutura como código, IAC. E isso também me fornece mais controle e segurança, porque eu tenho rastreabilidade, eu tenho histórico, eu tenho visão do que está implantado, como que está, quem que fez isso. E isso me ajuda muito em todo o processo. O terceiro é o runtime agnóstico. Então, eu não preciso mais me preocupar com o que está sendo implantado. Uma vez que eu consigo ali atingir essa implantação imutável, o provisionamento declarativo, isso acaba sendo uma consequência. Então, eu não preciso mais pensar em qual tecnologia, qual linguagem. É uma caixa preta para mim. A minha única responsabilidade passa a ser executar. Porque isso já foi configurado, já foi declarado de forma automática e com segurança. E aí, por último, é a orquestração de componentes. Então, eu ser capaz de habilitar o gerenciamento, e aí ter monitoramento, dimensionamento, disponibilidade, roteamento, por meio de uma política declarativa também. E um bom exemplo disso é o Kubernetes. Então, ele me provê todas essas facilidades. E aí, então, com essas características, eu consigo ali ter esse provisionamento, essa elasticidade e essa disponibilidade. E aí, só colocando um ponto de atenção, que o foco aqui está bem específico para container, mas vale a pena lembrar, né, e reconhecer que existem outras opções, como o serverless, que abstraem um pouco mais ainda dessa infraestrutura, mas aí isso seria uma outra talk, um papo para outra hora. Então, quando eu falo de tecnologia e infraestrutura, é dessas características e desse tipo de aplicação que eu estou falando. E aí, eu tenho um terceiro ponto, que é a arquitetura e design. E nessa segunda visão, o que eu tento responder é como que eu aplico o native ali quando eu falo de cloud native. E aí, aqui a ideia, quando a gente fala disso, é que Cloud Native não é apenas eu construir soluções que rodam na nuvem. Vai muito além disso. Então, é construir soluções que rodam, né, na nuvem, mas que sabem aproveitar das características e dos benefícios dessa plataforma. Que foi o que a gente viu lá no Infraestrutura e Tecnologia. E tirar proveito disso, né, quando eu penso dessa forma, existem implicações importantes que acabam refletindo na minha arquitetura e no meu design. Porque aí eu preciso preparar e construir a minha arquitetura e meu design pensando nisso. E quais são esses, né? E aí, um outro ponto de atenção aqui. Muitas das coisas que a gente fala aqui, logo vem à mente, mais uma vez, a questão de microserviços. E aí, um ponto aqui. Para ser Cloud Native, eu não preciso somente usar microservices. Então, o objetivo, na verdade, é eu abstrair o que essa infraestrutura me promove para aproveitar ao máximo dos benefícios. E então, vamos para os conceitos. Então, eu tenho ali estado mínimo. E aqui, quando eu falo de estado mínimo, entre os conceitos de stateful e stateless. Então, quando eu falo de stateless, eu estou falando de recursos isolados
Então, sem nenhuma referência ou informação sobre as transações. Então, eu não tenho nada armazenado dessas transações. E tudo é feito do zero. Um exemplo disso é uma pesquisa online. Então, eu faço a consulta. Se a transação dessa consulta foi interrompida ou foi encerrada por algum motivo, eu preciso fazer outra, porque eu não guardei o estado disso. E quando eu falo de stateful, é o contrário. Então, eu faço recursos que possam ser usados de mais uma vez e eu guardo as informações trafegadas ao longo do processo. Então, se for interrompido, eu consigo retomar de onde eu parei. Um bom exemplo disso é um serviço de e-mail. E a questão aqui não é ser stateful e stateless. Então, hoje, se você pega muitos materiais, eles recomendam a questão do stateless, mas acho que o ponto principal é saber quando usar um e quando usar o outro. Então, é analisar o tipo de aplicação que você está construindo, qual que é a finalidade, qual que é o problema que ela está tentando resolver e que abordagem se adequa mais. Então, por exemplo, se eu preciso de informações temporárias com rapidez, talvez o stateless seja a opção mais adequada. No entanto, se eu precisar de uma aplicação que exige armazenamento das informações da sessão, então talvez seja o stateful. Então a questão aqui é saber escolher e os trade-offs de cada um. A segunda característica seria reduzir dependências. E aqui é bem autoexplicativo, né? Então, quando eu reduzo a dependência, eu tenho ali, eu facilito o gerenciamento e a manutenção da minha aplicação. Então, eu consigo alterar as coisas com mais facilidade e eu tenho menos retrabalho e menos dor de cabeça quando eu tenho ali tudo muito acoplado, né? Então, quanto mais eu conseguir reduzir, mais fácil, até dado momento, fica fácil de eu trabalhar. O terceiro ponto é interfaces bem definidas. E aí, aqui a ideia é eu ter responsabilidades separadas e limites claros. Isso também vai me permitir reuso, vai me auxiliar na manutenção. Porque aí eu tenho o problema dividido em partes menores e tenho um controle melhor sobre isso. E quando eu trabalho dessa forma, eu trago mais confiança para fazer e para implantar mudanças. Porque eu tenho ali os limites bem definidos. E um ponto importante nisso é que quando eu declaro esses limites, que eu declare de uma forma que fique bem explícito qual que é o propósito, qual é o problema que cada interface resolve e como que outras interfaces possam interagir com ele. Um bom exemplo disso é a arquitetura limpa, que faz o uso dessa aplicação. Uma outra característica é a questão de ser leve. Então, isso, mais uma vez, vai facilitar o gerenciamento. E eu aplicando ali a questão de estado, redução de dependências, interfaces, isso acaba sendo uma consequência. Então, facilita o gerenciamento, melhora o desempenho e reduz custo. Porque eu tenho ali o necessário, né, para fazer funcionar. Nada além disso. E eu sei que, se eu precisar de mais, a minha arquitetura e a minha infraestrutura vai estar pronta para prover isso. E eu consigo fazer isso de forma fácil. E descartável. Por último, a última questão é ser descartável. E aqui eu não estou dizendo de objetivo ou de propósito. Está muito mais ligado com uma questão de desacoplamento. Então, se for necessário eu remover aquele código, aquela funcionalidade, aquela dependência, a minha arquitetura e meu design eles vão estar prontos para eu fazer isso sem gerar tanta dor, sem eu ter tanto retrabalho. Então, quando eu penso em Cloud Native, é muito importante eu desenhar minha aplicação pensando nessas características, porque elas vão me ajudar a aproveitar desses conceitos aí de nuvem. E, por último, eu tenho pessoas e processos. E a ideia aqui, quando eu olho para esse escopo, é se perguntar como que o Cloud Native altera a maneira de se organizar e trabalhar. E eu considero aqui esse o aspecto mais importante. Porque é um fato, eu posso ter a tecnologia ou a arquitetura, desculpe a palavra, mais foda, mas sozinha eu não vou atingir o valor
do Cloud Native para o meu negócio? Eu preciso de pessoas, é elas que fazem as coisas acontecer, e eu preciso de processos bem definidos para isso. É francês, sim. E aí, quando eu falo, né, de pessoas e processos, tenho ali três características, três itens principais, que é fazer uso de metodologias ágeis. Então, isso facilita a mudança. Eu consigo mudar mais rápido, mais eficaz. E mudar deixa de ser uma dor. E tudo passa a girar em torno da necessidade do negócio. E isso traz uma cultura de evolução constante ali para o projeto e para a equipe. O DevOps, então ter a cultura de DevOps, porque isso vai promover a colaboração, vai melhorar a entrega e o desenvolvimento, vai trazer automatizações, eu vou ter divisão de responsabilidade e vou acelerar o ciclo de desenvolvimento. E como resultado, eu vou permitir que a equipe ela se foque na entrega de valor, porque eu vou acabar ali automatizando e melhorando processos que às vezes são maçantes para a equipe e que tiram ela desse foco de valor. E aí, como consequência, né, aplicando esses dois itens de cima, vem a autonomia. Então, com isso, eu tenho times mais produtivos, eu tenho times colaborativos, multifuncionais e com foco em inovação. E aí, quando eu olho para o Cloud Native com essa visão mais holística, eu posso definir ele como fazer uso de plataformas que abstraem, né, as complexidades da infraestrutura, construir soluções que fazem o melhor uso dessas abstrações e ter times com autonomia que usam de práticas e metodologias para focar na entrega de valor e inovação. Mas aí vocês devem estar se perguntando, beleza? Legal, mas quando eu olho para isso, eu vejo que tem muita coisa, e muita coisa que às vezes é necessário mudar no meu processo, ali no meu projeto, para estar aplicando tudo isso. E aí, um ponto importante é que sim, quando a gente olha, a gente percebe que tem muita coisa, e eu deixo um ponto de atenção. Para quando a gente olhar para isso, não deixar que aquela ansiedade de, nossa, tem muita coisa para mudar, não vire over-engineering. E o que é isso, né? Eu gosto bastante da alusão de que eu querer matar um mosquito com uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Eu vou conseguir matar um mosquito? Vou. Ele vai morrer. Mas a que custo? Quantas outras coisas vão ser impactadas? Quantas outras coisas vão morrer também? Então a ideia aqui é ter cuidado para não fazer mais do que o necessário. Então, são boas práticas, são boas dicas o que foi apresentado? Sim, mas no momento certo, no tempo certo. Então, é importante eu entender o grau de maturidade da equipe, do projeto e quando e como aplicar cada uma dessas coisas. E aí, mais uma vez, né, voltando ali para o microserviços, avaliar ali se num primeiro momento, cara, vamos mudar tudo para microserviços, realmente é necessário? Eu gosto bastante dessa frase do Edson Yanaga, que ele fala, né, que a gente escuta falar sobre boas coisas sobre microserviços e sendo implementado ali pela Netflix e pela Amazon. Mas quantas empresas hoje são como a Netflix e como a Amazon? Então, realmente avaliar, cara, eu preciso de tudo isso? E uma outra reflexão é, um monolito ele não seria Cloud Native? Porque eu posso containerizar ele, eu posso automatizar todo o processo e posso ter uma aplicação moderna numa arquitetura monolítica. Então, eu consigo aplicar de todas essas boas práticas que a gente falou. Então, eu consigo ser Cloud Native. Otávio falou, será as baratas viveriam? É porque barata não é de Deus, né? Mas os mosquitos, eu acho que eles morreriam sim. Então. E aí, acho que a dica mais importante que fica assim para mim é pequenos passos, né? Baby steps. Então, entregar valor, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o Otávio, não significa entregar tudo o que foi planejado de uma só vez, mas eu quebrar em entrega menores que já agregam valor.
Então, e step by step. É aquela frase clichê de 1% melhor que ontem. Então, um exemplo, eu tenho ali no meu projeto, eu não tenho code review, eu tenho o meu coverage ali, minha porcentagem de cobertura de códigos em torno de 30%, eu não uso container e por aí vai. Eu olho para isso e falo assim, não, beleza, eu tenho que fazer tudo isso, vamos fazer de uma vez, e não é o ideal. Então a ideia é, beleza, dado esses itens aí, o que está mais fácil, vai trazer valor mais rápido no momento? Então vamos implantar a cultura de code review. Beleza, planejamos, vamos implantar a cultura de code review. Então vamos fazer isso. Vamos colocar uma trava lá na branch, eu preciso ter 2 pessoas avaliando esse request para depois ele ser aceito. Ok, vamos definir aí um tempo. Se eu trabalhar com Scrum, Sprint, seja o que for, e vamos avaliar. Após a gente até adotar a cultura de code review, como que ficou a qualidade do nosso código? Quantos problemas que a gente teve, quantos bugs apareceram, a porcentagem foi menor do que antes? Tem algum ajuste? E aí seguir nesse ciclo, né, que a gente chama de PDCA, de planejar, fazer, avaliar e agir. Sempre pensando ali no próximo passo e em entregas pequenas. E aí a gente viu o que é o Cloud Native e como eu aplico, tendo em vista esses 3 escopos, né? Que é infraestrutura e tecnologia, pessoas e processos, arquitetura e design. Mas uma questão que fica é o porquê. Por que eu deveria usar o Cloud Native? E aí lembra do que a gente disse lá atrás, bem no começo, né? Que a ideia é aproveitar dos serviços em nuvem para fornecer valores de negócios rapidamente. Então, é fato que o Cloud Native ele impacta diretamente no negócio. Se eu aplicar ele corretamente, positivamente, se eu não aplicar, vai acabar impactando negativamente. E aí, eu trouxe para vocês uma visão de como isso se reflete no negócio. Então, quando eu penso ali naquelas características, né, naqueles objetivos que eu falei de agilidade e produtividade, isso impacta diretamente no crescimento do negócio, porque eu passo a ter ali entregas mais rápidas, eu tenho times autônomos com liberdade para inovar, e eu tenho facilidade em responder às mudanças. Então, crescer fica muito mais fácil, porque eu estou com foco ali em inovação com entrega de valor. Quando eu falo em resiliência e em estabilidade, isso se reflete diretamente em mitigação de riscos. Então, eu tenho aplicações mais seguras e eficientes, e aí que escalam de acordo com a demanda de negócio, e, consequentemente, eu tenho entregas mais seguras e confiáveis. E isso também me traz tomadas de decisões mais assertivas e também reversíveis, porque eu estou preparado para mudança. Então, se, beleza, cara, a gente tem que mudar e voltar atrás, tá ok. E, mais uma vez, né, a cultura de evolução constante. Então, eu consigo mitigar os riscos ali de uma forma evolutiva. E quando eu falo de otimização e eficiência, eu impacto diretamente em redução de custos. Então, eu tenho ali times mais coesos, né, e multifuncional, e consequentemente, isso me traz uma redução de custos. Eu tenho uma infraestrutura mais otimizada e eu tenho as ferramentas mínimas e necessárias para fazer as coisas funcionarem, porque eu passei ali por uma série de reestruturação de processos para chegar nesse estado da arte ali de construção e de desenvolvimento. Só que tem um ponto de atenção em tudo isso, que o Cloud Native ele só traz benefícios para os negócios se os negócios estiverem engajados em todo o ciclo de desenvolvimento. Se isso não acontecer, eu vou ter falhas e ruídos no meio do caminho. Mas como que eu faço isso, né? E o que eu quero dizer com isso? Aí entra um outro conceito, que é o desenvolvimento orientado a hipóteses. Então,
esse conceito ele me ajuda, né, a tecnologia e negócios trabalharem juntos. Porque quando eu falo de inovação e evolução, é importante eu entender que não é somente inovar e evoluir. O mais importante é eu validar se aquela inovação, se aquela evolução vai trazer valor concreto para o meu negócio. Faz sentido isso que a gente quer trazer? Essa funcionalidade realmente vai trazer valor para o meu negócio? É o que o meu usuário, que o meu cliente está esperando? E isso, né, deve ser levantado desde o início do meu ciclo de desenvolvimento. Então, qual que é o problema? Qual que é as soluções que a gente pensa para isso? Como que a gente vai testar e validar se são soluções válidas? E qual que é a definição de sucesso que a gente vai pensar para validar isso? E esse tipo de pergunta são perguntas que o negócio faz. Então, por isso que ele tem que estar envolvido no ciclo de desenvolvimento. Mas, apesar de ser perguntas que o negócio faz, é a tecnologia que ajuda a responder. Então, quando eu coloco o Cloud Native na jogada, eu facilito todo esse processo. Porque aí eu trago ambientes mais confiáveis e eu deixo as coisas muito mais fáceis ali para se testar. Eu tenho aplicações mais fáceis de evoluir, eu tenho os times focados e eu tenho ciclos de desenvolvimento mais maduro. Então, isso me ajuda a facilitar, a testar e validar essas evoluções, essas hipóteses. E quando a gente aplica o Cloud Native olhando para esses 3 escopos, né, de infraestrutura e tecnologia, arquitetura e design, pessoas e processos, a gente consegue trazer um negócio para o nosso ciclo de desenvolvimento. E aí isso permite que os objetivos que o Cloud Native se propõe sejam atingidos e gerem os resultados de negócios que são esperados. Então, dessa forma, a gente consegue aplicar o conceito na sua totalidade, de acordo com o que a gente definiu ali atrás, que é aproveitar dos serviços em nuvem para fortalecer valores de negócio rapidamente. Então, a gente consegue aí fazer uso da tecnologia para potencializar e evoluir o nosso negócio. Acho que era isso assim, que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia era trazer essa visão do Cloud Native além da tecnologia, da infraestrutura e todo o potencial que tem por trás para o negócio quando a gente olha para ela dessa forma. Até deixando aqui para vocês, né? Essa foi uma série de artigos que me inspiraram para essa palestra. É uma série de artigos do Kyle Brown, que é CTO de arquitetura cloud lá da IBM. E assim como a gente fez aqui, o primeiro artigo dele fala o que é, né, o Cloud Native. No segundo ao quarto, ele destrincha esses escopos que nós vimos aqui hoje de infraestrutura e tecnologia, arquitetura e design, processos e pessoas. E, por último, ele responde o porquê de eu estar usando. Então, uma série de artigos bem legais e que traz insights muito interessantes. E que foi o que me inspirou aqui a trazer esse assunto para vocês. Um outro ponto é uma dica de livro, e esse livro ele é muito parecido com o que é falado aqui. Então, ele trata o Cloud Native um pouco mais além, né, do que ser uma ferramenta, mas mais como uma estrutura filosófica. Então, é uma forma ali de eu criar, né, e arquiteturar as aplicações, tirando do máximo de vantagens dos conceitos de nuvem. E o mais interessante aqui do livro é que ele enxerga o Cloud Native como uma evolução na forma de se fazer software. Então, eu tenho ali o waterfall, né, o modelo em cascata. Então, em seguida, eu tenho as metodologias ágeis. E aí, a evolução seria o Cloud Native com transformação digital. Então, ele enxerga como esse próximo passo aí na forma de se desenvolver. Deixando uma outra dica para vocês também, em relação à CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation. É uma fundação que faz parte do Linux Foundation. E a ideia dela é promover, né, o desenvolvimento de soluções em nuvem. E tem diversos projetos hoje conhecidos que fazem parte do CNCF com esse intuito. Então, ali eu tenho Kubernetes, o Prometheus, GRPC. E eu também tenho diversas empresas por trás apoiando a ideia, como Google, IBM, Red Hat, AWS.
E é uma boa referência para quem quer saber mais sobre o assunto. Então, ele tem um grupo do Slack, tem lista de e-mail com novidades, artigos, eventos. Tem um glossário de cloud, que é muito interessante, então tem muito conteúdo legal. Eu disponibilizei o conteúdo de hoje, a Tati colocou o link aí. Então, tem os slides, tem as referências que eu coloquei aqui do livro, dos artigos. Então, podem acessar e vocês vão ter o conteúdo disponível para vocês para uso. E é isso, galera. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.